Recording in progress. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro. Tá um frio aqui em Santa Maria. Eu sou o Teacher Pita, essa é a Med School e esta é a aula de inglês. Que bom ter vocês aqui comigo. Vamos para uma hora de aula. Opa, ligaram um alarme aqui do prédio. Alguém ligou o alarme aqui. Tá, vamos para a prova da URGS. Nosso papo é trabalhando na prova da URGS do ano de 2023. Na aula passada, a gente falou da parte gramatical, daquelas questões que você resolve primeiro. Hoje eu vou fazer foco em texto. E esse é um grande ponto na URGS. Muita gente diz assim, olha, eu não consigo passar na URGS, a URGS é difícil. É difícil sim porque você não lê, tá? Então vamos ser bem sincero aqui. Você precisa ler para poder responder questões de leitura. Se você fica fazendo gramática, 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 ou assistindo televisão, 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 você não está estudando para a prova de leitura, tá? Ah, mas eu assisto séries e leio, você não está lendo, seu cérebro não está lendo. Não está lendo para a prova, está lendo para outra coisa, mas não para a prova, tá? Então, eu vou dar uma passada rápida pelas questões, e eu vou lendo o texto depois junto com vocês. Vem comigo, por favor. A gente já fez a questão 1, vamos direto para a questão 2. Assinale a alternativa que resume adequadamente o texto, ou seja, eu terei que ler o texto, ou bons pedaços do texto, para poder responder essa. E essa questão, ela vem para assustar a galera, porque as respostas são grandes, os trechos são enormes, tá? Então, aqui eu preciso muito, muito da tua atenção. Então, vem comigo, ó. Pega o lapisinho e diz assim, ó. Yolanda é uma menina imigrante que vive em Nova York e narra a experiência traumática de ver a neve pela primeira vez. Traumática de ver a neve pela primeira vez. Tá? Pois o desconhecimento do fenômeno a fez pensar que se tratava de bombas caindo. Olha, que louco isso. E aí salta aos meus olhos essas informações, tá? E é claro, eu posso dizer, marcar que ela é uma menina imigrante, posso marcar que é Nova York. Então tem algumas palavras que quando você vai lendo as questões, vão saltando aos teus olhos. B, a narradora relembra seus primeiros anos como imigrante. Opa, imigrante de novo. Nos Estados Unidos, e como a atmosfera de medo gerada pela ameaça nuclear, olha ali, bombas caindo, nuclear, marcou até mesmo experiências prosaicas e belas, como cair a neve. Cara, eu já sei que ela é menina, já sei que é imigrante, já sei que tem neve e acho que tem alguma coisa nuclear na jogada. O texto é um relato memorialista de uma imigrante hispânica, ó, já sei que é feminino, nos Estados Unidos, aborda os choques culturais e linguísticos, vivenciado pela narradora, como sua incapacidade de compreender o sentido de certas palavras, ó, incapacidade, compreender, e com isso não saber nomear adequadamente uma nevasca. Beleza. Não tem neve, nessa aqui não tem bomba atômica. O texto é um relato irônico das dificuldades vivenciadas por uma criança, por crianças imigrantes, então, crianças imigrantes, relato irônico, né, para saber que tipo de texto a gente está lendo, em função do seu total desconhecimento do universo em que estão inseridas e da incapacidade da escola de relacionar os conteúdos memorizados à realidade. Ok. E letra E, o texto é um relato melancólico, ó, relato irônico, de uma menina imigrante cuja infância foi marcada pelo preconceito contra estrangeiros e pela angústia, aliás, preconceito, e pela angústia de se sentir corresponsável pelo clima de paranoia atômica, ó, mais uma de atômica, que pairava sobre os Estados Unidos em função da crise cubana. Beleza. Tá? Então, eu já sei algumas coisas. Sei que é menina, sei que tem bomba, sei que ela é hispânica, sei que tem a ver com neve, e sei que tem a ver com ela não falar inglês. VOF. Embora já conhecesse e mesmo repetisse a palavra snow, Yolanda nunca entendera do que se tratava, razão pela qual ficou assustada quando viu a neve pela primeira vez. Olha, isso aqui me parece uma boa, isso aqui. Mas eu não li o texto, tá? Então, apesar do tom... Claro que eu li, tá? Mas aqui o meu aluno, que eu estou inventando aqui, não leu o texto. Apesar do tom leve, o texto faz uma crítica à forma assustadora. Tom leve, e aí eu lembro lá que tem algumas que falam de melancólico, irônico, relato memorialista. Você percebeu? Quando você está lendo as questões, você vai conectando as questões, porque, de novo, tudo, desde a primeira linha, aqui em cima, do número 1, até vamos, até aqui, ó. Gente, é tudo o mesmo texto.
é tudo o mesmo gênero, é tudo o mesmo texto. Você não pode dizer assim, o texto é só aquele pedaço que eu li. Não, tem que saber ler essa parte também. E a gente lê fazendo conexões. Tom leve, o texto faz crítica à forma assustadora com que até mesmo crianças foram envolvidas na paranoia atômica. Com carinho, Yolanda lembra da irmã Zoe, irmã com letra maiúscula, então não é irmã dela, tá? Zoe, pelo esforço da religiosa, é uma freira, em fazer com que a menina, uma imigrante hispânica, mais uma corroborando com o que a gente sabe, não se sentisse agredida por manifestações xenófobas que em função da crise dos mísseis em Cuba. Interessante. Apesar de seu favoritismo na infância, Yolanda deixa clara sua reprovação, a forma com que a irmã Zoe incutiu medos infundados e gerou traumas nas crianças de sua turma. Tá. Então, assim, eu sei que tem mais questões de leitura, eu sei, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, porque nosso tempo é curto, eu vou fazer de conta que a gente só tem essas duas questões, tá? E eu vou partir para a leitura do texto, ok? E por que eu vou fazer isso? Porque eu consigo comprovar algumas ideias que eu tenho ensinado para vocês ao longo deste curso, tá? Vou ficar com essas duas questões, elas já são bem grandes, tá? Duas questões na cabeça, tá? E eu vou mostrar o texto para vocês, vou ler o texto com vocês, e talvez a gente consiga responder alguma coisa antes, talvez a gente demore mais, tá? Para os alunos que estão presentes na sala, só chama no chat, caso você tenha alguma palavra que você não entenda, tá bom? Se você está fazendo essa aula depois gravada, vai no Google, vê a tradução e volta para cá, tá? Então, a primeira é a letra A, então vou pegar o in. No nosso primeiro ano em Nova York, nós alugamos um pequeno apartamento em uma com uma escola católica próxima. Vou marcar aqui. Foi o nosso... Eu sei que é o nosso primeiro ano em Nova York. Nós alugamos perto de uma escola católica. Lembra que tem uma irmã lá? Nearby, próxima. E quem dava aula lá, taught by, eu vou fazer um asterisco aqui, ó, porque eu quero voltar nesse tema daqui a pouco. Pelas Irmãs da Caridade, tá? Mulheres fortes, de porte grande, né? Com long black... Então, vamos lá. Aqui fala da roupa que as freiras usam, tá? Como elas são freiras, eu vou traduzir o gowns aqui como hábitos, tá? E os bonnets, como aquele chapeuzinho que as freiras usam. Não é chapeuzinho o nome, né? Mas enfim. Que as tornava, them, nessa linha, refere-se às freiras, that made them, que fazia com que elas parecessem, look, não é o verbo olhar, é parecer peculiares. Como bonecas in mourning. Atenção, esta palavra não é manhã, tá? Essa palavra é quando existe um enterro, quando tem um velório, as pessoas estão mourning. Então, essa palavra mourning quer dizer que elas estão tristes, como se fossem bonecas tristes, né? Como as pessoas que estão num velório, num enterro, tá? I like them a lot. Eu gostava muito delas. Especialmente, foi questão na aula passada, da minha grandmotherly fourth grade teacher, tá? Então, lembrando que é uma teacher do quarto ano com jeitão de avó. Não era a avó dela. Tinha uma questão de dizer, era a avó dela que dava aula. Não, não. Um jeitão de avó, tá? A irmã Zoe, então ela gostava da irmã Zoe. I had a lovely name. Eu tinha um nome amável, adorável, ela disse. And she had me teach the whole class. Vou marcar aqui. E ela me fez... E ela me fez repetir na frente da turma toda, tá? Como se pronuncia, tá? E o nome da menina é Yolanda, ok? Como eu era a única imigrante na minha turma... olha essa pista. Como eu era a única imigrante na minha turma, eu fui colocada... Vou colocar um asterisco aqui também. Eu fui colocada em um assento especial na primeira row, primeira fila, perto da janela, separada das outras crianças. Então, para que, caiu uma questão sobre isso também na aula passada, para que a irmã Zoe pudesse me dar tutoria, né,
sem disturbar, sem perturbar eles. Eles quem? Sem os perturbar. Eles quem? O resto da classe. Se perguntar assim, a palavra them refere-se a quem? Refere-se ao resto da classe. Lentamente, ela enunciava as novas palavras e para eu repetir. Laundromat, cornflakes, subway, snow. Porque são palavras que ela tinha que usar no dia a dia, né? Laundromat, aquela rede de lavanderias. Cornflake, que é o típico café da manhã. Subway, caso a menina precisasse pegar o trem. E neve. Tinha uma alternativa que dizia que tinha uma crítica sobre o que as irmãs ensinavam e que não se refletia na realidade. Você lembra disso? Snow, entender as crianças envolvidas, agredir manifestações, reprovação, né, dos traumas, dificuldades vivenciadas, angústias, o texto, compreender o sentido. Olha aqui, ó. O texto é um relato memorialista de uma imigrante hispânica nos Estados Unidos, aborda choques culturais e linguísticos vivenciados pela narradora, com sua incapacidade de compreender o sentido de certas palavras. Não sei, gente. Aqui já vou tender para um F aqui, tá? Por causa daquele pedacinho ali. E aí, se você achar que é realmente um F, você pode fazer assim, ó, um F por causa, acho que é falso, por causa da linha 15. Você sabe, se eu mudar de ideia, eu posso ir lá, tá? Seguimos. Logo, eu aprendi inglês suficiente para entender que o Holocausto estava no ar. Opa, bombas, bomba nuclear, holocausto. A irmã Zoe explicou, né, para a Wide-Eyed Classroom, uma turma de olhos arregalados, tá? O que estava acontecendo em Cuba. Ela é imigrante, a menina é imigrante, tá numa escola católica, tá? Fala sobre um holocausto, né? Fala sobre o que estava acontecendo em Cuba, e aí vem, ó, os mísseis russos estavam sendo montados. Se você foi na aula de história, com certeza você sabe, já começou a dizer, tem a ver com aquele momento da história da crise dos mísseis, tá? Estavam sendo montados e supostamente mirando na cidade de Nova York. O presidente Kennedy aparecia preocupado também, ou parecia, desculpa, preocupado também, e ele estava na TV na casa dela, ou seja, ela olhava, assistia a TV e via o presidente preocupado, né? E explicando que nós might have to go, talvez pudéssemos ter que entrar em guerra contra os comunistas. Na escola, nós tínhamos treino de ataque aéreo, sabe? Quando toca a sirene e aí todo mundo vai se esconder, né? Um sino assustador, né? Tocaria, um alarme assustador tocava, né? Nós fazíamos fila no hall, né? Deitávamos, caíamos ao chão, cobríamos nossas cabeças com nossos casacos e olha que triste, e imaginávamos nosso cabelo caindo, tá? Com os bonezinhos, os chapeuzinhos nos nossos braços, né? In our arms going soft, tá? Ficando mais macios, mais leves. Em casa, mamãe e as minhas irmãs e eu rezávamos um rosário pela paz mundial, tá? Eu ouvia novos vocabulários, bomba nuclear, radioativo, cair, abrigo nuclear, abrigo de bomba, antibombas. A irmã Zoe explicava como aconteceria, ela fazia um desenho de um mushroom, né? O mushroom nuclear. Sou ruim de desenho, né? Tá louco. O cogumelo nuclear, no quadro negro, né? E, olha que massa, dotted a flurry of chalk marks. Então, ela desenhava o cogumelo nuclear lá, né?
e fazia dots. Pic, 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 pic. Dot é assim, ó, tá? Pontinhos, né? A flurry, né? Então vou tentar fazer assim. Lembra do McFlurry? Aí você vai saber. Um agito, né? No de giz, de marcas de giz, para o dusty fallout, para a poeira, né? Que cairia e matar-nos-ia. Ah, mesoclisei agora, eu sou. Ah, como eu sou chique. E nos mataria-nos a todos, tá? Ups. Deixa eu só apagar essa bobagem aqui que eu fiz. Tá? Os meses foram passando, ficando frios, ou seja, estava chegando o inverno. Novembro, dezembro. Se você lembra da aula de história, você sabe quando foi o final da crise, quanto tempo durou a crise nuclear. Se você, a crise nuclear, a crise dos foguetes de Cuba. Se você não lembra, fala com o teacher de história, tá? Não com o teacher de inglês. Novembro, dezembro, e ela dizia, it was dark, estava escuro, quando eu levantei pela manhã. Claro, inverno, né? Frosty, congelante, quando eu seguia a minha respiração para a escola. Como assim eu seguia a minha respiração para a escola? Claro, né? Lembra, a gente está no sul, a gente sabe como é isso. Tá frio, né? E a gente faz aquele... E aí sai aquela nuvenzinha e a pessoa vai atrás, né? Então é como se a pessoa seguisse a nuvenzinha da respiração. Ups, aqui. Uma manhã, eu sentei na minha classe daydreaming. Olha, eu gosto muito dessa palavra, daydreaming, sonhando de dia. Vamos traduzir como sonhando acordada, tá? Out of the window, e olhando para fora. Tava viajando. Acho que aqui a gente diz viajando. E eu vi dots, tipo, dots, pontinhos, né? No ar, como aqueles, the ones, que a irmã Zoe tinha desenhado, né? Então, pensa, ela lembra que a irmã Zoe desenhou o cogumelo e os pontinhos para representar a poeira nuclear. É pó nuclear? Poeira nuclear? Poeira nuclear, tá? Tinha desenhado, had drawn. Esparsos no começo, random. Random é aleatório, tá? Mas se são pontinhos que estão caindo do céu, eu vou dizer que eles são esparsos, tá? Mas aleatório, é outra tradução. E então, muitos e muitos. Eu dei um grito assustada. Bomba! Bomba! E a irmã Zoe deu um salto, deu um pulo. Não posso imaginar, posso imaginar o susto que a irmã tomou. A, a skirt preta dela, a saia preta dela, né? Virando um balão, tipo, porque ela deu um pulo, né? E ela saiu correndo, então tinha ar ali embaixo, meio que levantou a saia respeitosamente, tá? Era uma irmã. Enquanto ela corria para o meu lado. Algumas poucas meninas começaram a chorar. Mas então, a irmã Zoe, shocked look fade. Então, ó, o olhar, olha só a aparência assustada da irmã Zoe faded. Parou, diminuiu, foi passando. Por que, Yolanda, querida? Olha, isso é neve. E ela riu. Neve. Claro, lembra, ela está aprendendo palavras, e uma das palavras que ela aprendeu foi neve, mas ela nunca tinha visto. Snow, eu repeti. Neve, eu repeti. Eu olhei pela janela, né? Abismada. Toda a minha vida eu tinha ouvido falar sobre os white crystals, os cristais brancos que caíam dos céus americanos, né? No inverno. Da minha escrivaninha, I watched it, eu vi aquele pozinho fino encher, né? Empoeirar não é a palavra ideal, mas ok, empoeirar, né? A calçada, sidewalk, e os carros estacionados abaixo. Cada floco era diferente. A irmã Zoe tinha dito, like como uma pessoa, né? Insubstituível e lindo. Oh, que bacana. Vamos lá. Com o que a gente leu, eu venho para cá.
Questão 2. A Yolanda é uma menina imigrante, check, que vive em Nova York, check, e narra a experiência traumática de ver a neve pela primeira vez. Cara, eu não sei se foi traumático, tá? Não me parece traumático, mas eu vou pôr um pontinho aqui. Pois o desconhecimento do fenômeno a fez pensar que se tratava de bombas caindo. Não sei, gente, se foi traumático. Vamos para 2. A narradora lembra de seus primeiros anos como imigrante, check, nos Estados Unidos, e como a atmosfera de medo gerada pela ameaça nuclear marcou até mesmo experiências prosaicas e belas, como o cair da neve. Gostei dessa aqui. Vou botar um pontinho aqui que parece boa. Essa já descartei. O texto é um relato irônico das dificuldades vivenciadas por crianças imigrantes. Não fala em crianças imigrantes. Era só uma criança. Ela falou que tinha irmãs, mas não falou sobre a experiência das irmãs. O texto é um relato melancólico. Gente, não tem nada de melancólico nessa história, né? E não fala nada sobre preconceito, tá? Então, ou é A ou é B, tá? E a gente vai ficar com a letra B, porque ela tá lembrando, tá? Das experiências. E fala da atmosfera de medo, lembra? Fala sobre o presidente Kennedy, fala sobre a irmã, fala sobre elas imaginando o cabelo delas caindo. Por isso a gente vai ficar na número 2 com a letra B. Questão de número 3. Tomar um pouco d'água aqui. Questão de número 3. Embora já conhecesse e mesmo repetisse a palavra snow, não. Yolanda nunca entendera do que se tratava. Razão pela qual ficou assustada quando viu a neve pela primeira vez. Olha, esta aqui me parece ver. Se isso for verdade, jovens, né? Eu vou ficar com A, B e elimino C, D e E. Só que o que me preocupa nessa aqui é eu já conhecesse, ok? Se já conhecesse, não me parece muito bom. Assim, ó, a Yolanda nunca entendera do que se tratava? É verdade. Razão pela qual ficou assustada quando viu a neve pela primeira vez? É verdade. Mas não é porque ela viu a neve pela primeira vez e se assustou. É porque ela achou que era outra coisa. Ela achou que era a poeira nuclear. Então, tem um pouquinho de verdade? Tem. Então, assim, ó, eu penso que essa aqui é um F, tá? Mas se você ficar na dúvida, pode ficar na dúvida, bota um ponto de interrogação. Segunda. Apesar do... Bom, de novo, se for F, a gente não eliminou muita coisa. Eliminou A, corta aqui. Eliminou B, corta assim e corta assim. Que aí você sabe que você eliminou a letra A por causa disso, a B por causa disso. Agora, eu vou torcer para que a próxima seja V, e aí acabou a questão. Apesar do tom leve, o texto faz uma crítica à forma assustadora com que até mesmo crianças foram envolvidas na paranoia atômica da Guerra Fria. Caras, não sei. Tem um tom leve no texto? Tem. Fala ali, né, da experiência. É bem leve mesmo, né? Então, tem um tom leve. Check. O texto faz uma crítica à forma assustadora. Não vi crítica. Ela não diz assim, cara, isso foi muito ruim, isso me traumatizou, isso fazia as crianças sofrerem. Não faz crítica, ela tá relatando, tá? Então, sim, o tom é leve, tá? Foi assustador, claro. As crianças foram envolvidas de uma certa forma, sim, mas o texto não faz crítica. Não está apresentando assim, criticamos, errado isso, tá? Então não adiantou muito, eu estava torcendo para que essa seja V, fosse V, ela é F, tá fora, tá? Então eu já sei que a última é F, né? Vou só analisar a próxima e acabou a questão, tá? Com carinho, Yolanda lembra da irmã Zoe, check, e do esforço desculpa, lembra a irmã Zoe pelo esforço da religiosa em fazer com que a menina, uma imigrante hispânica, check, lembrando que hispânico não é da Espanha, né? Não se sentisse agredida por manifestações xenófobas, como a crise dos mísseis. Eu não lembro disso. Eu não lembro de falar de manifestações xenófobas, né? Ela lembra com carinho porque ela teve paciência, porque ela ensinou, porque ela chamou a menina para frente, disse que o nome era bonito, explica o teu nome para a turma, tá? Então, F para essa aqui, tá? E a outra F, acabou a questão. Questão de número
Qual é essa aqui? 3. A gente vai ficar com a letra E de escola, tá? A gente já fez a 4 na aula passada, já fez a 5 na aula passada, já fez a 6 na aula passada. Vamos direto para a questão de número 7, tá? Então, num determinado ponto do texto, a menina usou o verbo gritar, tá? Lá na linha 41. Vou revisar para vocês aquela linha. Aqui. Lembra, ela estava vendo a neve caindo, né? Pela primeira vez, ela gritou. Bomba, bomba! Nossa, se isso aqui tiver cortes, eu tô perdido, né? Bomba, bomba. Então ela deu um gritão lá, um grito assustado, tá? Assinale a alternativa que apresenta a nuance do sentido que a autora do texto deu ao empregar a forma verbal shrieked, ou seja, passado, tá? O que ela quis dizer com isso? Então, vamos lá. Então, isso é... Tá? Então, letra A, enfatizar a voz fina da menina. Sim, é verdade. Salientar o pânico diante da evidência de um bombardeio. Bombardeio, não é essa a ideia do verbo, desse verbo, tá? Enfatizar o tom inocente e inconsequente da menina. Inocente, sim. O verbo não tem a ver com inconsequente. Expressar o baixo volume. Não. Não. Não é baixo, tá? Expressar a incerteza da menina quanto à natureza. Não. Ela tinha certeza que aquilo lá era um ataque nuclear, né? Que eram os dots que a irmã tinha colocado, né? E ela estava mesmo assustada. A questão 7, a de America, America, America. Vamos para a próxima? Opa! Yes! Yes! Vencemos nesse primeiro pedaço da aula, a primeira parte do texto. Eu vou dar uma pausa para perguntas de alunos aqui no meio de nós e já volto.